Um rolo de filme Kodak amarelado descansava sobre uma mesa empoeirada, coberto por 22 anos de abandono. Matheus Guedes segurou o objeto com cuidado, sentindo o peso de décadas esquecidas entre os dedos. A luz da tarde de abril de 2012 filtrava pelas venezianas quebradas do velho estúdio fotográfico na rua Marechal Rondon, em Ji-Paraná. O cheiro de mofo e produtos químicos antigos ainda impregnava o ar, misturado ao aroma úmido da chuva que começava a cair lá fora. Tem coisa interessante aqui, murmurou Matheus para si mesmo, examinando a etiqueta desbotada colada no rolo. A caligrafia em caneta azul estava quase ilegível, mas ainda era possível distinguir. R. Pires, 790. Importante. Aquele estúdio havia permanecido lacrado desde 1991. Matheus, um jovem de 28 anos recém-chegado de Porto Velho, tinha comprado o imóvel em leilão sem saber sua história. Os vizinhos mais antigos da rua apenas balançavam a cabeça quando ele mencionava o local, murmurando algo sobre o fotógrafo que sumiu e lugar amaldiçoado. Mas Matheus não acreditava em superstições. Precisava reformar o espaço para abrir sua própria loja de equipamentos eletrônicos. Durante as primeiras semanas de trabalho, Matheus havia encontrado um mundo congelado no tempo. Calendário aberto em setembro de 1990. Xícara de café com bolor no fundo. Negativos organizados por datas em gavetas meticulosamente catalogadas. Tudo sugeria que o proprietário havia saído para um compromisso rápido e jamais retornara. O nome Ricardo Pires aparecia em todos os documentos espalhados pela mesa principal. Nas paredes ainda pendiam retratos em preto e branco de famílias sorridentes, casais em poses formais e paisagens do interior de Rondônia dos anos 80 e 90. Um mundo que não existia mais, preservado em imagens que ninguém havia vindo buscar. Enquanto vasculhava os armários, encontrou dezenas de rolos de filme não revelados, equipamentos fotográficos enferrujados e pastas repletas de negativos organizados cronologicamente. Mas foi aquele rolo específico, marcado como importante, que despertou sua curiosidade mais profunda. Matheus decidiu levar alguns rolos para revelar em uma loja especializada em Porto Velho. Algo naquele material o intrigava. Talvez fosse apenas curiosidade, ou talvez pressentisse que aquelas películas guardavam segredos que alguém, em algum lugar, ainda precisava descobrir. 3 dias depois, quando as primeiras fotos emergiram no laboratório, Matheus percebeu que havia encontrado muito mais do que simples registros esquecidos. As imagens mostravam pessoas e lugares que ele não reconhecia, mas havia algo perturbador na expressão dos rostos fotografados. Tensão, medo, como se soubessem que algo terrível estava prestes a acontecer. E no canto de uma das fotos, uma data manuscrita em tinta vermelha, 15 de setembro de 1990, exatamente uma semana antes de Ricardo Pires desaparecer sem deixar rastros. Teresa Pires ainda se lembrava de cada detalhe daquela tarde de domingo, 16 de setembro de 1990. O cheiro do feijão tropeiro no fogão, o som da novela das 6 no radinho da cozinha, a ansiedade crescente enquanto esperava Ricardo chegar para o jantar semanal que compartilhavam religiosamente há anos. Quando o irmão finalmente apareceu, Teresa notou imediatamente que algo estava diferente. Ricardo, normalmente expansivo e brincalhão, mal tocou na comida. Fumava cigarro atrás de cigarro, coisa que havia abandonado meses antes. Suas mãos tremiam imperceptivelmente quando levantava a xícara de café. Aconteceu alguma coisa, Ricardo? Perguntou Teresa, servindo mais uma fatia do bolo de fubá que ele adorava. Não é nada, mana. Só uns trabalhos complicados, respondeu ele, evitando seu olhar. Às vezes a gente fotografa coisas que não deveria ter visto. Teresa insistiu, mas Ricardo mudava de assunto sempre que ela tentava aprofundar a conversa. Falou vagamente sobre um trabalho na Fazenda Esperança. Mencionou que havia pessoas importantes envolvidas, mas não deu detalhes específicos. Teresa, disse ele finalmente, quando se preparava para ir embora. Se algum dia eu sumir, quero que você procure Antônio Fagundes. Ele vai saber o que fazer. Para de falar bobagem, Ricardo. Você não vai sumir, retrucou Teresa, mas alguma coisa no tom de voz do irmão a deixou inquieta.
Aquela foi a última vez que se viram. Na segunda-feira seguinte, 17 de setembro, Ricardo não abriu o estúdio no horário habitual. Teresa passou por lá na hora do almoço e encontrou a porta trancada, as luzes apagadas. Pensou que ele poderia estar em algum trabalho externo. Mas quando isso se repetiu na terça e na quarta-feira, sua preocupação cresceu exponencialmente. Antônio Fagundes, também fotógrafo e o mais próximo de um amigo que Ricardo tinha na cidade, procurou Teresa na quinta-feira. Ele não apareceu para buscar uns filmes que revelei, disse Antônio, mexendo nervosamente no chapéu entre as mãos. E olha que eram trabalhos importantes. Ricardo jamais deixaria passar. Os dois foram juntos até o estúdio. Teresa usou sua chave reserva para entrar. O ambiente estava exatamente como Ricardo o deixara na sexta-feira anterior. Câmeras organizadas, mesa limpa, agenda aberta na data de 22 de setembro, com apenas uma anotação: Fazenda Esperança, 15 horas. Ele estava mesmo preocupado com alguma coisa, revelou Antônio enquanto examinavam o local. Na última vez que conversamos, disse que havia fotografado coisas que o deixavam com medo. Falou em guardar alguns negativos em lugar seguro. Teresa sentiu um arrepio. As palavras vagas do irmão no último domingo começavam a fazer sentido. Ricardo havia descoberto algo perigoso em seu trabalho e pressentido que isso poderia colocá-lo em risco. Mas o que ele havia fotografado que poderia ser tão comprometedor? E onde estariam essas imagens que ele mencionara querer guardar em segurança? O delegado Clóvis Mendonça tinha 45 anos e 22 de carreira policial quando Teresa Pires bateu à porta de sua delegacia em 20 de setembro de 1990. Era um homem corpulento, de bigode espesso e maneiras bruscas, conhecido na cidade por resolver casos com eficiência questionável. Minha senhora, não pode considerar alguém desaparecido com menos de 48 horas, disse Mendonça, mal levantando os olhos dos papéis em sua mesa. Seu irmão deve estar por aí trabalhando em alguma fazenda distante. Mas, delegado, ele nunca ficaria sem avisar, insistiu Teresa. E tem um compromisso marcado na agenda para amanhã na Fazenda Esperança. Se o senhor pudesse verificar... Mendonça finalmente ergueu o olhar e Teresa notou algo estranho em sua expressão. Uma tensão que não combinava com o ar blasé que tentava manter. A Fazenda Esperança, repetiu ele, após uma pausa longa demais. Bem, vou mandar um oficial dar uma olhada por lá. No dia seguinte, 21 de setembro, quando Ricardo deveria ter comparecido ao trabalho na fazenda, Teresa acompanhou o oficial militar até o local. O proprietário, Joaquim Moreira, confirmou que havia contratado Ricardo para fotografar uma festa de aniversário, mas o fotógrafo nunca apareceu. Liguei várias vezes para o estúdio. Ninguém atendia, explicou Joaquim. Acabei cancelando a festa. Pensei que ele tinha esquecido ou arrumado coisa melhor para fazer. Mas quando Teresa perguntou sobre a festa que seria fotografada, Joaquim se mostrou evasivo. Mencionou vagamente um aniversário familiar, mas não conseguiu explicar direito quem seria o aniversariante ou quantos convidados estavam previstos. As investigações formais começaram em 22 de setembro, mas desde o início pareciam seguir um roteiro de ineficiência deliberada. Mendonça designou apenas um investigador para o caso, alegou falta de recursos para buscas extensas e, quando o Fusca azul de Ricardo não foi localizado nos primeiros dias, sugeriu que o fotógrafo havia decidido começar vida nova em outro lugar. Homem solteiro, sem filhos, com dinheiro guardado, argumentava o delegado. Não seria o primeiro a abandonar tudo e recomeçar em outro estado. Mas Teresa conhecia seu irmão. Ricardo estava construindo uma clientela sólida em Ji-Paraná. Tinha planos de expandir o estúdio. Falava constantemente sobre comprar equipamentos novos. Jamais abandonaria tudo sem uma palavra. Antônio Fagundes se juntou a Teresa na busca não oficial. Colaram cartazes em cidades vizinhas. Ofereceram recompensa. Pressionaram autoridades estaduais. Surgiram pistas falsas. Alguém disse ter visto Ricardo em Ariquemes. Outro jurava tê-lo encontrado em um posto de gasolina na BR-364. Todas se mostraram infundadas. Durante meses, Teresa viveu em uma montanha-russa de esperança e desespero. Cada telefonema poderia trazer notícias. Cada carro azul na rua fazia seu coração disparar. Mas as semanas se transformaram em meses, e Ricardo
continuava desaparecido. O que mais a perturbava era a sensação crescente de que as autoridades não estavam realmente interessadas em encontrar seu irmão. O delegado Mendonça parecia sempre ocupado demais. As investigações avançavam em ritmo de lesma, e quando Teresa pressionava por resultados, recebia respostas evasivas e promessas vazias. Em 1991, o caso foi arquivado por falta de provas. O estúdio foi lacrado pela justiça até que a situação legal de Ricardo fosse esclarecida. Teresa, consumida pela dor e pela frustração, gradualmente aceitou que talvez nunca descobrisse o que acontecera com seu único irmão, mas no fundo de sua alma, sempre soube que Ricardo havia descoberto algo perigoso e pagado o preço mais alto por isso. A questão que a atormentaria pelos próximos 20 anos era: o que e por que ninguém parecia interessado em descobrir? Era início de maio de 2012, quando Mateus fez a descoberta que mudaria tudo. Estava movendo um armário pesado de madeira maciça que ficava encostado na parede dos fundos do antigo estúdio quando notou uma irregularidade no reboco. Suas mãos encontraram uma pequena abertura escondida, um compartimento secreto, construído atrás do móvel. O esconderijo havia sido feito com cuidado profissional. Alguém removeu alguns tijolos da parede, criou um nicho do tamanho perfeito para guardar objetos pequenos e depois disfarçou a abertura com argamassa que, vista de longe, parecia apenas uma imperfeição natural da construção antiga. Dentro do compartimento, protegidos por sacos plásticos duplos contra a umidade de mais de 2 décadas, Mateus encontrou uma câmera Nikon FM2, 4 rolos de filme lacrados e uma carta manuscrita em papel timbrado do estúdio. A caligrafia era apressada, mas legível. Se alguém encontrar isto, procure Teresa Pires em Ji-Paraná. Ela precisa saber a verdade sobre o que fotografei na Fazenda Esperança. As pessoas nas fotos não são quem dizem ser. O dinheiro, os documentos, tudo está registrado aqui. Não confiem no delegado Mendonça. Ele sabe mais do que diz. R.P. 200990. Mateus sentiu um arrepio percorrer sua espinha. A data da carta era apenas 2 dias antes do desaparecimento de Ricardo. O fotógrafo sabia que estava em perigo e havia escondido as evidências mais importantes num local que apenas alguém disposto a reformar completamente o estúdio poderia encontrar. Mas a carta levantava uma questão perturbadora. Por que Ricardo desconfiava especificamente do delegado responsável por investigações criminais? O que ele sabia sobre Clóvis Mendonça que o fazia incluir aquela advertência específica? Mateus levou os rolos encontrados no esconderijo para revelar no mesmo laboratório de Porto Velho, onde havia processado os filmes anteriores. Desta vez, porém, pediu para que o trabalho fosse feito com máximo cuidado. Eram evidências de um possível crime. As fotos que emergiram no laboratório eram ainda mais perturbadoras que as primeiras. Mostravam reuniões noturnas em locais isolados, homens de terno trocando maletas, documentos sendo queimados em tambores de metal. Uma das imagens captava o momento exato em que fajos de dinheiro eram contados sobre uma mesa, com rostos tensos ao redor. Mas a foto mais chocante estava no último rolo. Mostrava o próprio delegado Clóvis Mendonça, em uniforme, recebendo um envelope pardo das mãos de um homem de terno escuro na varanda de uma casa que Mateus reconheceu como sendo a Fazenda Esperança. Procurou informações sobre Teresa Pires na cidade. Os vizinhos mais antigos lembravam dela, a irmã do fotógrafo desaparecido que havia se mudado anos atrás após desistir de encontrar respostas. Ninguém sabia seu paradeiro exato, mas uma senhora mencionou que Teresa tinha parentes em Cuiabá. Depois de algumas ligações e pesquisas no cartório local, Mateus conseguiu localizar Teresa. Ela tinha 59 anos, trabalhava como secretária em uma escola estadual e nunca havia se casado. Quando ele explicou sobre o achado, houve um silêncio longo do outro lado da linha. Eu sabia, disse Teresa finalmente, com a voz embargada. Sempre soube que meu irmão havia descoberto algo perigoso. Ele estava diferente nas últimas semanas antes de sumir, nervoso, olhando sempre para trás, conferindo se as portas estavam bem trancadas. Teresa viajou para Ji-Paraná no fim de semana seguinte. 22 anos depois de sair da cidade, retornava carregando a esperança de finalmente descobrir a verdade que havia buscado por tanto tempo.
Quando viu as fotos reveladas dos rolos encontrados no esconderijo, suas mãos tremeram. Reconheceu alguns rostos. Pessoas influentes da região nos anos 90, políticos locais, empresários, todos reunidos em situações que claramente não queriam que fossem documentadas. Ricardo foi contratado para fotografar uma festa de aniversário na Fazenda Esperança, explicou Teresa, estudando as imagens com atenção crescente. Mas, pelo que estou vendo aqui, ele acabou registrando bem mais do que uma celebração familiar. A descoberta do esconderijo e das fotos nele contidas representava a primeira pista real sobre o desaparecimento de Ricardo em mais de 2 décadas. Mas também levantava uma questão ainda mais assustadora. Se o próprio delegado responsável pela investigação estava envolvido no esquema que Ricardo havia documentado, quantas outras pessoas sabiam a verdade sobre o que havia acontecido com o fotógrafo? E, mais importante, algumas dessas pessoas ainda estavam vivas e em posições de poder? Antônio Fagundes estava regando as plantas do quintal quando Teresa e Mateus chegaram à sua casa numa tarde abafada de junho de 2012. Aos 72 anos, ainda revelava filmes em um laboratório improvisado nos fundos da propriedade, mantendo viva uma profissão que a era digital estava gradualmente extinguindo. Quando viu as fotos encontradas no esconderijo de Ricardo, seus olhos se encheram de lágrimas. Segurou uma das imagens com mãos trêmulas, aquela que mostrava maletas de dinheiro sendo contadas sobre uma mesa. Eu devia ter insistido para que ele me contasse tudo, murmurou Antônio. Pai, na última conversa que tivemos, Ricardo estava desesperado. Disse que havia sido contratado para fotografar uma festa, mas que acabou presenciando coisas que o deixaram com medo de morrer. Antônio revelou detalhes que nunca havia mencionado à polícia em 1990. Ricardo o procurara na tarde de 19 de setembro, 2 dias antes de desaparecer, carregando uma mochila cheia de equipamentos fotográficos e negativos. Ele queria que eu guardasse alguns rolos em lugar seguro, explicou o velho fotógrafo. Disse que, se alguma coisa acontecesse com ele, eu deveria procurar alguém de confiança fora da cidade para revelar o material. Mas eu achei que ele estava exagerando e sugeri que escondesse tudo no próprio estúdio. Foi Antônio quem deu a Ricardo a ideia de construir o compartimento secreto atrás do armário. Conhecia o estúdio bem. Sabia que aquela parede específica não seria mexida em uma eventual reforma superficial. Agora entendo por que Ricardo não confiava na polícia local, continuou Antônio, examinando a foto onde Mendonça aparecia recebendo dinheiro. Se o próprio delegado estava envolvido no esquema, obviamente ele sabotaria qualquer investigação. Teresa decidiu procurar o atual delegado de Ji-Paraná, já que Clóvis Mendonça havia se aposentado em 1998. O novo responsável pela delegacia, delegado Marcelo Santos, era um homem jovem, recém-transferido de Cuiabá, sem ligações com as estruturas de poder local dos anos 90. Santos analisou o material fotográfico com interesse crescente. As imagens constituíam evidências claras de crimes contra a administração pública, lavagem de dinheiro, corrupção ativa e passiva, formação de quadrilha. Mais importante, mostravam que a investigação original do desaparecimento de Ricardo havia sido deliberadamente sabotada. Vou solicitar a reabertura oficial do caso, prometeu Santos. E também vou investigar a conduta do ex-delegado Mendonça. Se ele realmente estava envolvido neste esquema, pode ser responsabilizado criminalmente mesmo após a aposentadoria. A investigação discreta revelou que Clóvis Mendonça vivia em uma chácara luxuosa em Cacoal, com padrão de vida incompatível com os salários que havia recebido como policial. Possuía propriedades rurais, carros importados e havia bancado a educação superior dos 3 filhos em universidades particulares caras. Em agosto de 2012, acompanhado por agentes da Polícia Civil de Rondônia, Santos foi até a chácara de Mendonça. O ex-delegado, agora com 67 anos, recebeu os visitantes com aparente tranquilidade, mas Teresa notou que suas mãos tremiam quando Santos mostrou as fotografias. Inicialmente, Mendonça negou tudo. Alegou que as fotos poderiam ter sido falsificadas, que não se lembrava dos detalhes da investigação de 1990, que sempre havia cumprido seus deveres com honestidade. Mas quando Teresa colocou diante dele a foto específica, onde aparecia recebendo dinheiro na Fazenda Esperança, o ex-delegado desabou. A confissão veio em fragmentos.
entre lágrimas e longos silêncios. Mendonça revelou que participava de um esquema de lavagem de dinheiro que envolvia políticos regionais, empresários e autoridades policiais. O grupo desviava recursos de obras públicas, superfaturava contratos governamentais e depois branqueava o dinheiro através de empresas fantasmas. Ricardo apareceu na minha delegacia na tarde de 21 de setembro, confessou Mendonça com a voz quase inaudível. Disse que tinha fotografado uma reunião na Fazenda Esperança, onde viu coisas comprometedoras. Queria proteção policial. Eu avisei as pessoas erradas. O ex-delegado explicou que Ricardo havia sido contratado para fotografar o que pensava ser uma festa de aniversário, mas que, na verdade, era uma reunião onde os participantes do esquema acertavam os detalhes de uma transferência ilegal de R$ 2 milhões, quantia astronômica para os padrões de Rondônia em 1990. Quando Ricardo me procurou, eu deveria ter protegido ele, continuou Mendonça, agora chorando abertamente. Mas tinha medo de perder tudo. Avisei o grupo que havia um fotógrafo com evidências comprometedoras. Na madrugada de 22 de setembro de 1990, homens contratados pelos corruptos interceptaram Ricardo na estrada que levava à Fazenda Esperança. O fotógrafo foi sequestrado, levado para uma região isolada de mata densa próxima ao Rio Machado, executado com um tiro na nuca e enterrado em uma cova rasa que jamais seria encontrada. Seu Fusca azul foi desmanchado e vendido em peças para ferros velhos em estados distantes. Eles me garantiram que só iam assustá-lo para que ficasse calado, disse Mendonça, soluçando. Mas eu sabia, eu sempre soube que haviam matado Ricardo. Carreguei essa culpa todos esses 22 anos. Teresa ouviu a confissão em silêncio, sentindo uma mistura de alívio e dor. Finalmente tinha a resposta que buscara por mais de 2 décadas, mas descobrir que seu irmão havia sido assassinado friamente por tentar fazer o que considerava certo trouxe uma dor renovada. Em outubro de 2012, Clóvis Mendonça foi preso. Seu depoimento detalhado levou à identificação de outros participantes do esquema, alguns já mortos, outros ainda vivos e ocupando posições de prestígio na sociedade rondoniana. Processos criminais foram instaurados, bens foram bloqueados, reputações construídas ao longo de décadas desmoronaram. Teresa finalmente conseguiu que a justiça declarasse Ricardo oficialmente morto, permitindo o encerramento de questões legais que permaneciam em aberto há 22 anos. Embora o corpo nunca tenha sido encontrado, a mata onde foi enterrado havia sido desmatada e transformada em pasto no final dos anos 90, ela finalmente teve paz de espírito. O antigo estúdio de Ricardo foi preservado por Mateus, que desistiu de transformá-lo em loja de eletrônicos. Parte do espaço se tornou um memorial fotográfico, onde o trabalho artístico do fotógrafo assassinado permanece exposto. Na entrada, uma placa discreta homenageia Ricardo Pires, fotógrafo que documentou a verdade até o fim. Teresa voltou a visitar Ji-Paraná regularmente, não mais atormentada pela incerteza, mas honrando a memória do irmão que morreu, defendendo seus princípios éticos. As fotos esquecidas em um estúdio abandonado provaram que, às vezes, a verdade demora décadas para emergir das sombras, mas sempre encontra uma forma de ser revelada. Na cidade, quando alguém menciona o caso de Ricardo Pires, os mais velhos balançam a cabeça e comentam com respeito. Ele fotografou coisas que não devia ter visto, mas alguém precisava documentar. No final, as fotos falaram por ele quando ele não podia mais falar por si mesmo. A justiça chegou tarde, mas chegou, e Ricardo Pires, 22 anos depois de sua morte, finalmente obteve a vindicação que merecia.